Olá, agora eu vou falar para vocês sobre a LGPD dentro das relações de trabalho. Sim, por quê? As relações de trabalho, desde o seu momento prévio, seja no recrutamento, na seleção de novos empregados ou colaboradores, já nos traz a possibilidade de tratamento de dados. Passando também para o período contratual, onde o empregado já possui aquela relação de trabalho com a empresa, até o momento pós-contratual, que é quando o empregado deixa a relação de trabalho. E para que o empregador possa tratar esses dados, o empregador precisa ficar atento a alguns requisitos. E um dos requisitos principais que a LGPD nos traz é o consentimento. Dentro do consentimento é onde o empregado vai dizer ao empregador: olha, eu consinto que você use destes dados para que tenhamos uma relação de emprego, para que tenhamos uma relação de trabalho. Lembrando que o consentimento ele deve ser expresso. Ele deve estar nitidamente escrito lá no aceito os termos para essa relação de trabalho. E também tem que dizer e deixar claro a finalidade e não apenas dizer que vai pegar esses dados e colocar lá arquivado para uma possibilidade. Não, tem que se adequar e dizer a sua real necessidade e a sua real finalidade para o armazenamento e o controle desses dados. Porque se não atentarmos a este requisito, o consentimento ele é facialmente anulado. Então, o consentimento ele é um principal requisito para que uma empresa contrate, deve se adequar ou até mesmo prestar atenção nos contratos que já tem em vigência na sua empresa pós-LGPD. E o segundo ponto que vamos falar é a necessidade. O princípio da necessidade é dizer que você vai coletar os dados que realmente você necessita para que seja armazenado ou que seja adequado ao contrato da relação de trabalho ou de emprego. Então preste atenção, obtenha dados necessários para a relação de trabalho ou de emprego. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a segurança desses dados. Mais necessariamente, como estamos falando das relações de trabalho, sobre o compartilhamento dessas informações, destes dados. Veja, sabemos que muitas vezes na relação de trabalho, para a sua própria manutenção, se faz necessário que haja o compartilhamento de dados. Por isso, faça-se necessário prestar atenção no que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Se aquela empresa a qual está sendo compartilhada esses dados também está sendo de forma adequada ou ela está apta a receber esses dados sem causar algum dano a terceiros, sejam eles seus colaboradores, os seus stakeholders, onde também a empresa na qual compartilhou de forma indevida ou deixou que esses dados sejam vazados ou que cause algum dano a esses colaboradores ou empregados, ela será totalmente responsabilizada no que diz a LGPD. No entanto, os três princípios básicos que a Lei Geral de Proteção de Dados diz em relação ao trabalho é o consentimento, a necessidade e a segurança desses dados, para que você ou a sua empresa não seja responsabilizada por algum dado vazado ou algum dado compartilhado indevidamente. Fique atento a esses três princípios. Com isso, nós encerramos o nosso trabalho e esperamos que tenha ficado claro os três princípios básicos.